Na sua opinião, como podemos combater o erro do movimentismo que existe dentro da fé cristã quando valorizamos demais a nossa tradição em detrimento das outras e acabamos depositando na tradição e no sistema doutrinário o motivo da salvação de alguém? Olha, foi muito boa essa pergunta, hein? Você não leu o restinho, não, Kaique? Ele só comentou, né, que ele falou que vê muitos irmãos reformados cometendo esse tipo de erro, como se não houvesse vida fora da tradição reformada. Gostei muito desse termo, viu, Bruno? Movimentismo. Então, eu acho que um dos pontos até tem a ver com essa disciplina, né, esse assunto de história da igreja, teologia histórica, é que o assunto, o estudo da história da igreja ajuda muito nisso, tá? Eu acho que muita gente fica meio dentro do seu quadrado, né, da sua denominação, e por falta de conhecimento. Então, eu acho que o estudo da história do cristianismo ajuda muito a gente ver que Deus age em várias áreas diferentes do corpo de Cristo. Então, a primeira coisa que eu diria, assim, a questão do conhecimento da história mesmo. É inegável, assim, né? É inegável, quando você olha a história, você vai ver que não foi só na sua denominação que Deus fez coisas. Acho que essa é a grande experiência que sempre me fascinou, desde a primeira vez que eu li o primeiro livro de História da Igreja. Foi exatamente essa experiência, assim, que abriu a minha cabeça. E a outra coisa que eu diria, até de forma mais prática, é que relacionamento, né? Então, se é o estudo da história da igreja, estudo de todas as linhas do corpo de Cristo e tudo mais, tem um outro aspecto que é você conhecer na prática pessoas de outras denominações, que pensam diferente de você, de linhas diferentes, teológicas e tal. Eu vim de um contexto, eu converti na igreja adventista, pasmem, e vim de um contexto de igreja nas casas, né, do pessoal bem, como é que chama? Esqueci o nome, fica fora das igrejas? Desigrejados, né? Na verdade, a gente odiava essa expressão, mas eu vim desse contexto antidenominação, anti-instituição, vim muito carregado, o movimento restauracionista também, muito carregado nisso, e eu lembro exatamente de uma experiência que eu tive, assim, porque na época a gente pensava assim, todo mundo que tem denominação no sentido de instituição com CNPJ não é de Deus, né? Não é igreja e tal. A gente é fora do sistema, né? A gente é fora do sistema. E eu lembro quando eu conheci os primeiros grandes sistemas que eram muito bons. E que tinham pessoas salvas, pessoas convertendo, pessoas fiéis às escrituras, que amavam Jesus. Eu lembro do choque que eu tive, que eu falei assim, nossa, mas peraí, aquele negócio é diferente do que eu creio, mas eles estão vivendo a verdade bíblica. Como assim? Aí deu, né? Então, eu acho que tem também essa questão da experiência, de você conhecer pessoas, e aí a prova diante de você não tem como, né? Então, a gente vai perceber que, no final das contas, o pessoal que é mais, igual você usou o termo aí, né, movimentista, o pessoal que fica mais fechado na sua tradição denominacional, são pessoas que não viajam, vamos dizer assim, vou usar esse termo, tá? Nem nos estudos e nem na vida real, no sentido de conhecer outras pessoas cristãs. Porque eu acho que quando tem essas duas experiências, isso se dilui. Eu já conheci muita gente, assim, nesse perfil que você está falando, e todas elas têm estão fechadas nesse quadrado, assim, né? De só olhar a sua denominação, só conhecer a história da sua denominação. Inclusive, tem muitos seminários que história da igreja é a história da denominação, não é a história da igreja desde a patrística, né, até a Idade Moderna, não é a história da denominação. Às vezes o wesleyano começa a partir de Wesley, então a gente já vê esse sintoma aí, né, da valorização da tradição. A experiência que eu tenho tido, até na ala reformada, é que muitos grandes líderes reformados são mais abertos do que os jovenzinhos que defendem. Do pouco que eu tenho conhecido, tem muita gente que é super aberta e considera outras denominações, outras linhas do corpo de Cristo, em respeito, em honra e como verdade também, mas aquele jovenzinho, às vezes, né, o jovem calvinista, né, até do livro lá esqueci o nome dele? Cartas Isso, Cartas a um Jovem Calvinista. Ele fica preso nisso aí. Agora, uma coisa que eu até coloquei aqui para falar é que, apesar de tudo isso, eu gosto muito do versículo de Gálatas, o capítulo de Gálatas 5, dos frutos do Espírito e dos frutos da carne. E há pouco tempo eu estava lendo e eu observei, o versículo fala assim, até coloquei aqui, ó, ora, as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Então, existe um aspecto que se chama obra da carne, que é de fazer facções, e a gente vê isso, assim, em várias pessoas, né, no corpo de Cristo, e é uma obra da carne, sabe? Por mais que a gente, às vezes, tente mostrar para a pessoa, né, na história, enfim, conhecendo outros cristãos, tem uma parte que é obra da carne, né? É facção, divisão, ou até um proselitismo, né? E aí tem que ser com o Espírito Santo mesmo. Uma coisa que me ajudou muito nesse aspecto, foi até uma teologia, né? Uma tradição teológica que veio de um reformado, mas que me ajudou, e depois eu encontrei ressonância em outras pessoas, foi a obra do John Frame, com as perspectivas dele, assim, quando ele fala do triperspectivismo, que é uma abordagem epistemológica, e ele chama atenção pelo fato de que são perspectivas, ou seja, são caminhos para enxergar a mesma coisa, mas por perspectivas diferentes, existenciais, situacionais. Aquilo aplicado à teologia, a gente pode sim falar de fazer uma leitura em teologias ou abordagens de métodos teológicos mais cognitivos e proposicionais, mas também falar de abordagens teológicas mais existenciais e experienciais, e também teologias mais situacionais e contextuais. E depois eu fui ler o Richard Foster, no Rios de Água Viva, falando de 6 caminhos, mas que também poderiam ser encaixados, assim, sem desrespeito, nesses 3, e ver ali, encarar uma montanha, né, sendo escalada por caminhos diferentes, né, que levariam ao cume da mesma montanha, né, sem nenhum tipo de redução mística das diferenças tradicionais, mas enriquecimento de cada uma delas, né. Eu me lembro do Leslie Newbegin também falando sobre o contato, e aí ele falava de contato com outras culturas, né, o cristianismo praticado em outras culturas, seja um cristão vivendo o cristianismo no leste europeu, um cristão vivendo na Coreia do Sul e um cristão vivendo no sudeste brasileiro. É claro que, vamos dizer, né, são todos cristãos, mas vivendo, por causa do seu contexto, cristianismos diferentes, assim, por causa da sua família, ou às vezes dos seus costumes. E isso vai ajudar a gente a ver os limites, ou as nossas idolatrias, o confronto, o contato dessas culturas vai nos ajudar nisso. Sempre o contato vai ampliar, quando, na verdade, esse movimentismo que o Bruno chama atenção, de achar que não existe nada de bom fora, ou seja, a privação desses encontros salutares, vai privar, inclusive, do enriquecimento da própria tradição e das outras tradições. Então, é um empobrecimento de todas as partes, né? E é fruto de uma metodologia teológica, talvez uma abordagem teológica muito deficiente, né? Porque não precisava ser assim. É verdade.